aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje mais uma vez é um daqueles dias onde precisamos fazer uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Sim, dossiê histórico, e podemos falar que é uma parte 7 e não porque vamos falar do que ficou pendente ao longo do vídeo de ontem. Gente, ontem no final do vídeo, né, quem não assistiu, depender do lapso temporal que você esteja assistindo, o vídeo antes desse, a parte 6, eu comentei sobre muitos assuntos, só que ficou uma parte sobre a CIA que não deu tempo de comentar, uma parte muito curiosa, tá aqui no vídeo de hoje, mas eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá. A priori do dia de hoje, eu queria comentar com vocês sobre o escândalo do INSS, a gente vai falar sobre isso, uma história aí de empréstimos consignados. Aí eu fui fazendo tudo mais, acompanhando as notícias ao longo do dia, mas eis que eu me deparei com a thread que falava da questão da CIA. Uma pessoa que assiste, às vezes, os vídeos do canal, foi atrás, pegou lá o gancho que ficou em aberto, montou uma thread lá do Vernon Walters, Operação Brother Sun, dentre outras coisas. Aí eu separei, vamos comentar, e aí trazer o material que eu já tinha separado e também um documento desclassificado agora, em 2025, pelo governo Trump. Mas, eis que no meio do percurso, havia um rapaz, que inclusive trabalha comigo lá no Atlas, o Texugo. Ele me mandou um áudio que mudou por completo o rumo do dia de hoje. E temos que falar sobre o senhor Roberto Marinho. E vocês vão entender porque o vídeo de hoje vem exatamente após o vídeo de ontem. Temos que falar sobre o grande nome por trás da Rede Globo e falar do seu atual garoto, o Lula. Temos que falar do Lula. Acho que vou até colocar o nome do vídeo hoje assim, ó, dossiê O Conciliador. Pra gente falar do Lula e do momento atual de Brasil, né, que nós todos estamos vivendo. Enfim, a gente começa falando muito sobre a Globo. Eu não vou nem adiantar o que é, porque tem que ficar nesse suspense. Depois falaremos bastante sobre o Lula. Se der tempo, a gente fala sobre a CIA. E tem um pedaço ali final que, mais uma vez, conecta Lula e a Globo. E eu tô achando que a gente vai ter uma parte 8 para falar sobre a CIA e mais algumas coisinhas. Mas vamos lá. Só um pequeno tiratema, depois dessa longa introdução. No final do vídeo ontem eu falava, gente, aqui já tá com 1h30. E ainda tinha aqui um documento da CIA para comentar com vocês. Aí eu não sei nem se vou entrar no vídeo hoje. Aí eu sei que eu tô passando lá no Twitter e eu vi que o Eric Sauser, ele assiste com frequência aqui os vídeos do canal, ele falou, pô, li sobre o tema, provocado pelo Kim Paim, ele fez uma thread, e aí na thread, tava lá o documento que eu já ia abordar no vídeo ontem. Aí eu falei, cara, vou separar, né? Mas a gente não vai entrar nessa thread, nem nesse documento, possivelmente no vídeo de hoje, porque o Texugo, né? Ali está o Texugo, aqui também está o Texugo. Me mandou um áudio. Ele assistiu o vídeo de ontem, né? Como um bom funcionário. Escutem o áudio do Texugo. Eu fiquei incrédulo. E, mano, bicho, é um ponto que eu não sei se tu comentou no vídeo, eu nem sei se tu sabe dessa história, mas assim como José Magalhães Pinto foi o fundador do Banco Nacional, e o Banco Nacional era então, utilizava-se de Ayrton Senna como o garoto propaganda, o Jornal Nacional, à época, também era patrocinado pelo Banco Nacional. Na época em si, eles iriam utilizava-se de outro nome, e aí devido ao horário nobre em si, aí acabaram, não, o nome vai ser Jornal Nacional, acabou ali ficando, mesmo posteriormente o Banco Nacional vindo a meio que falência, a solvência em si, que posteriormente foi comprado, veja bem por quem? Pelo BTG Pactual, mas ok, acabou ficando. Então, indiretamente, a Globo era financiada pelo Banco Nacional e pelo José Magalhães Pinto. Aí eu fiquei assim, mas como assim? Que história é essa daí do Banco Nacional com o Jornal Nacional? Essa história tá muito estranha. Ele até deu um spoiler, né? Falou do André Esteves do BTG. Ai, vai ser bem útil, assim, vai ficar bem mais fácil de entender quem assistiu o vídeo ontem, mas pra quem não assistiu, falamos de um personagem da história política, né? José Magalhães Pinto, que aprontou 1001 coisas, foi um dos presidentes da UDN, foi governador de Minas Gerais, enquanto ocorria a Revolução de 64. E aí ele era o fundador do Banco Nacional, um banco muito famoso no Brasil, como que patrocinava o Ayrton Senna. E aí eu fui atrás dessa história, né? Que conversa é essa
de Banco Nacional e a Rede Globo. Aí eu comecei, na verdade não, calma. Vamos colocar só essa notícia aqui porque envolve bancos, Rede Globo e o atual governo, né? Bancos, Globo e governo. É o atual governo, mas a gente pode pegar isso daqui e ampliar para coisas maiores. Banqueiros, Marinho, né? E governo de plantão. Investigações avançam sobre empréstimos consignados no INSS. Só em 2023, primeiro ano do governo Lula, foram 35 mil reclamações. Imagine quem não reclamou. Valores são muito maiores aos apurados na fraude das associações. Escândalo atual investiga 6 bilhões em movimentação. Tem um vídeo da Daniela Lima que circulando, que ela chega a citar a casa de cifra, né? Se somado aí o valor para os empréstimos, na casa de 90 bilhões de reais. O ganho aí estaria no juro. Quanto de juro seria cobrado em cima desses 90 bilhões? Não sei. Eu sei que tem alguém ganhando. E eu sei que você tem diferença de banco para agiota, né? O banco tem algumas responsabilidades que ele precisa cumprir. Uma delas é fiscalizar, impedir que operações fraudulentas aconteçam, né? Porque senão, ficou a Deus dará, deixava na mão do agiota. Mas parece que os bancos no Brasil, talvez, né? Talvez estejam comendo bola. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso já já. Aí vamos lá. Fui lá na Wikipedia, né? Para tentar... assim, o básico do básico do básico, para servir apenas como uma bússola. E aí depois a gente vai para uma fonte inquestionável. Eu até já adianto a fonte. O site oficial da Globo. A Globo falando da Globo. Então a Globo vai assumir. Banco Nacional. Originalmente, Banco Nacional de Minas foi uma instituição financeira brasileira fundada pelo ex-governador de Minas, José de Magalhães Pinto, e seu irmão, Valdomiro de Magalhães Pinto. O Banco Nacional foi o primeiro patrocinador do Jornal Nacional da Rede Globo, originando até mesmo o seu nome. Nas partidas finais do Campeonato Brasileiro de 84, patrocinou também o Fluminense e o Vasco ao colocar sua marca no uniforme dos dois times. O que a gente quer no vídeo de hoje, acho que já é o suficiente. Mas, será que é realmente verdade que o nome do Jornal Nacional é em homenagem ao Banco Nacional, seu patrocinador? Pois bem, site oficial da Globo. Notícia até recente, agosto do ano passado. Concepção estreia. Pautado pela credibilidade, isenção e ética. Não. O Jornal Nacional não tem nada disso. Não tem credibilidade. Assim, as pessoas acreditam porque está na TV. Está na TV é verdade, né? Pelo menos é o que dizem. Isenção nenhuma. É só ver a relação umbilical com o governo Lula. Ética, pelo amor de Deus, né? O Jornal Nacional é o principal telejornal em rede da TV Globo. Apresentado pelo William Bonner e Renata Vasconcelos, tem cerca de 45 minutos de duração e faz a cobertura completa das principais notícias do Brasil e do mundo. Tá lá, a Memória Globo. Aí eu fui lendo, em determinado momento, tem essas explicações sobre o nome do jornal e o Banco Nacional. O nome Jornal Nacional surgiu porque seria um telejornal para alcançar todo o país, escolha justificável pela implantação da rede. Durante anos, no entanto, acreditou-se que o nome foi definido em função do patrocínio do Banco Nacional, mas o depoimento de Boni ao Memória Globo explica. O Jornal Nacional nasce patrocinado pelo Banco Nacional de Minas Gerais, mas o Jornal Nacional já se chamava Jornal Nacional. Eles é que identificaram uma oportunidade de se associar. Foi eles que deram o nome. Nós colocamos o nome e era igual ao deles. Bom. Era comum nessa época que os programas jornalísticos fossem patrocinados por empresas privadas. Comum. Era normal. Normal. Naquela época, né? Acredite na Globo. Será que era normal, gente? A Globo disse que era normal. O Teleglobo, por exemplo, primeiro telejornal da emissora, era patrocinado pelas empresas Ultragás e Ultralar, sendo produzido pela agência de publicidade McCann Erickson. O Repórter Esso da TV Tupi também era realizado pela McCann Erickson, responsável pela publicidade dos postos Esso. Na época, era comum, mais uma vez era comum de novo, tudo era comum. As agências interferirem
na elaboração e até orientação dos programas jornalísticos. Com o Jornal Nacional foi diferente, será? Vocês acham normal? É normal, agência de publicidade ditar o tom das notícias. Eu não sei se isso é normal não, viu, Globo? Eu não sei se isso é normal não, parece que você quer normalizar o absurdo. É bom. Vai ficar a opinião da sociedade versus a opinião da Globo. Uma coisa que me chama a atenção, nós fizemos um dossiê sobre a Globo em fevereiro de 2024, mais de um ano atrás. Um dos pedaços do dossiê, a gente abordava sobre um conteúdo que estava disponível no Atlas da Fundação Getúlio Vargas. Eu quero ler só o final, que fala o seguinte, ó. Em 66, a emissora passou a ser dirigida por profissionais de propaganda e marketing, como Walter Clark, anteriormente da TV Rio, o americano Joseph Wallach, que ligado à Time Life, tinha experiência em gerência de emissoras nos Estados Unidos, e José Ulisses Arce, para a área de vendas, introduzindo a nova concepção empresarial. Veículo publicitário por excelência, a programação das televisões era, até a década de 60, decidida e produzida pelos próprios anunciantes. O script do noticiário noturno da emissora, o Ultra Notícias, por exemplo, patrocinado pela Ultra Gás, era lido e aprovado antes de ir ao ar pelo representante da agência de publicidade. Então você vê que o patrocinador com o nome era Ultra Gás, tinha no Globo, né? Ultra Notícias. Então você vê, né? Pô, Ultra Gás, Ultra Notícias. Banco Nacional, Jornal Nacional. Mas a Globo diz que não. A ideia era da Globo. Pode ser que seja, mas você vê que é um padrão. Deve ser por isso que as pessoas associaram, né? Já que a Globo dava o nome, né, de seus quadros, pelo menos, aos patrocinadores, deve ser por isso que o pessoal pegou o primeiro patrocinador do Jornal Nacional. Essa porcaria só existe por causa do Banco Nacional. Do Banco Nacional. Pois bem. Se a gente parasse por aí, ficava pouco, né? Bom, tem informação que eu não vou trazer nada aqui, mas o sobrinho do Magalhães Pinto, que é Magalhães Lins, o sobrenome dele, foi banqueiro também do Banco Nacional, era amigo, irmão de Roberto Marinho. Tem matéria também no Memorial do Globo, falando sobre a amizade de ambos. E, inclusive, deu uma mão, fornecendo uns empréstimos aí para a Globo, em determinado momento, para quitar suas dívidas com a Time Life. Então, o vínculo entre o Banco Nacional e a Globo é um vínculo realmente de amizade profunda, segundo o próprio site oficial da Globo. Mas nem vou trazer essa parte aqui hoje. Eu quero voltar a isso daqui. Esse parágrafo mudou o destino do vídeo de hoje. Este parágrafo mudou o destino do dia de hoje, graças ao Texuco. O que é que tem de mais nesse parágrafo? É porque, as agências de publicidade que ditavam as notícias que iam para o ar. Você vê a Fundação Getúlio Vargas falando isso, né? Você vê como encaixa. Você vê isso aqui, a gente falou no passado. Você vê como uma coisa encaixa. Não. Era lido e aprovado antes de ir ao ar. Pelos anunciantes, pelos patrocinadores. Essa notícia agrada ou desagrada? Gente, talvez vocês aí que tenham boa memória e assistiram, inclusive, os episódios desta série, o nome McCann Erickson talvez já esteja girando na sua cabeça, né? Gritando na sua cabeça como uma sirene de ambulância. Alerta vermelho, sim. McCann Erickson. Isso me pegou demais. Teleglobo, primeiro telejornal da emissora. A Globo começa com seu primeiro jornal já patrocinado e sendo produzido pela McCann Erickson. Isso é muito forte. Quem é a McCann Erickson? Você que chegou aqui agora não sabe que é a McCann Erickson, vai saber. Se você lembra do nome, mas não lembra e consegue juntar as coisas, você vai juntar agora. E se você já sabe, a gente vai aprofundar na confusão. Fazer logo a manchete que aparece a McCann Erickson. 300 milhões de cruzeiros, a verba de publicidade anual distribuída pela McCann Erickson. Quem gerenciava o primeiro jornal do Globo, da TV Globo. Depõe perante a Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor Armando de Moraes Sarmento, diretor-presidente da empresa que distribui a publicidade da ESSO. As contradições e a ignorância propositada do homem dos congressos publicitários, a publicidade institucional do Oval ESSO. Peraí, uma CPI, rapaz, que o presidente da McCann Erickson estava lá
que estava acontecendo? Esse é o assunto do primeiro de todos os nossos dossiês históricos. A CPI dos Rockefeller. Voltamos para ele. Inclusive, a gente abre o primeiro vídeo dessa série falando desse assunto. Para investigar as atividades da Shell e da ESSO no Brasil, que é uma CPI. Aqui são imagens de dossiês anteriores. Comprovadas as atividades políticas do Trust do Petróleo, Atcherley, presidente da Shell, reconheceu a autenticidade dos documentos revelados por EKO, outro funcionário da McCann Erickson. Momento de sensação na comissão de inquérito na Câmara, quando o inglês declarou que a impressionante documentação fornecida pelo jornalista era de fato autêntica. Quer dizer, não, eu acho que é o jornalista. O que é que essa CPI, no frigir dos ovos, comentava? Que as agências de publicidade, em específico a McCann Erickson, estava atuando ativamente para sabotar a campanha do O Petróleo é Nosso. Toda a propaganda negativa e a espiral do silêncio era por conta do dinheiro dos trusts do petróleo, que era na época basicamente um oligopólio. As 7 irmãs, famosas 7 irmãs, comandavam tudo, inclusive no Brasil. E o Brasil querendo se libertar das amarras internacionais. E a CPI acabou por comprovar tudo isso. Aí, olha como o que a gente abordou no passado, com essa nova informação, que o primeiro telejornal da Globo era gerenciado, deixa eu usar a palavra correta, a palavra precisa, era responsável, não, desculpa, era produzido. O primeiro telejornal da Globo era produzido pela McCann Erickson, a empresa central deste escândalo atentatório à soberania nacional. Matéria do semanário de 17 a 24 de outubro de 1957. O impressionante silêncio dos jornais sobre o inquérito da Shell e da ESSO. Vamos olhar só o primeiro parágrafo. É impressionante o silêncio da chamada grande imprensa do Rio e de São Paulo em relação ao inquérito parlamentar sobre as atividades da ESSO e da Shell em nosso país. Quando a CPI da Câmara foi organizada, os jornais ou omitiram completamente o fato, como fez o Correio da Manhã, ou se limitaram a registrá-lo num canto perdido em meia dúzia de linhas, como fez o Globo. A mesma Globo que o seu primeiro telejornal foi produzido pela McCann Erickson, abafou uma CPI que o alvo era a McCann Erickson. Shell e ESSO compram o silêncio da imprensa com o produto do roubo. Fraudado o país em bilhões de cruzeiros com a importação de gasolina premium. Gravíssimas revelações feitas na comissão parlamentar de inquérito pelo deputado Leonardo Barbieri. As verbas de publicidade da ESSO vão mesmo para os jornais da Livre Iniciativa, o Livre Mercado, nossos amigos liberais que aceleram as bobagens do senhor Moraes Sarmento e uma curiosa carta do Diário de Notícias. Os trusts dominam a imprensa. E a Globo afirma em seu site oficial, seu primeiro telejornal era produzido pela McCann Erickson. E o Lula vai aparecer nessa história ainda, viu? Calma que o Lula vai aparecer nessa história. O conciliador. Através das empresas de publicidade estrangeiras, né? Através das empresas de publicidade, estrangeiras compram jornais e jornalistas, urge nacionalizar esse perigoso instrumento de corrupção da imprensa. A propriedade de empresas de publicidade não pode ficar na mão de estrangeiros, do mesmo modo que acontece com jornais e estações de rádio, porque a grande imprensa silencia sobre os trabalhos da CPI, da Shell e da ESSO. Enfim, aumentou vertiginosamente a verba de publicidade da ESSO na imprensa sadia depois que começaram as atividades desse órgão do parlamento. A publicidade institucional dos trusts do petróleo, quem paga as famosas campanhas da Livre Iniciativa. Raquel Landim, jornalista que hoje está no UOL, hoje, dia 6 de maio de 2025, no final do mês de abril, viralizou nas redes sociais, assumindo publicamente para a nação que ela, juntamente com outros jornalistas, omitiu, jogou para debaixo do tapete o escândalo da compra dos respiradores que mirava os aliados de Lula do consórcio do Nordeste, inclusive o presidente do consórcio Nordeste da época é o atual ministro do governo Lula da Casa Civil, Rui Costa.
E você vê que as práticas de omissão de informações cruciais de CPI se repetem. Se repetem. Se repetem. Pessoas que fingem ser jornalistas seguem acobertando os queridinhos do sistema. Vamos continuar. McCann Erickson. Produzida pela McCann Erickson. Eu tô com a raiva da McCann Erickson. Da Globo eu nem preciso falar. Só expropriando a Globo. Eu já tô pra gritar expropriação. Eu vou virar comunista só pra pedir expropriação da Globo. A Globo não pode ter propriedade privada, não. Pra Globo, não. Pra Globo, não. Eu vou abrir esse precedente. Calma, deixa eu me concentrar de novo. Em fevereiro de 2024, quando nós nos aprofundamos um pouco nessa questão da McCann Erickson, quando fizemos o primeiro dossiê do Dulles, nós abordamos sobre esse trabalho aqui, um estudo. A questão do petróleo e o repórter ESSO, do Luciano Klockner. Que está início. Petróleo e os meios de comunicação. Vou dar uma lida aqui rápido. A ligação entre o repórter ESSO e a campanha O Petróleo é Nosso, deflagrada durante o segundo mandato do Getúlio Vargas, não está apenas no nome do noticioso. Também não se encontra unicamente no patrocínio direto da Standard Oil, uma das principais organizações mundiais do setor de prospecção e beneficiamento de petróleo, que é dos Rockefeller. A relação pode estar nos objetivos do noticiário, cuja primeira característica expressa em seu manual era a de bem informar os brasileiros sobre os principais fatos do momento. É a mesma coisa que o Jornal Nacional diz que faz. Informação de credibilidade, não. Propaganda. No episódio debatido pelo Congresso sobre a exploração de jazidas de petróleo por empresas estrangeiras, o ESSO assumiu posição, desconsiderou o principal assunto discutido nos anos 50. O noticiário, conforme foi possível verificar nas gravações existentes, não fez qualquer menção ao assunto, nem contra nem a favor. Esperar do silêncio. Assim, a imparcialidade, neutralidade estiveram ausentes do ESSO, assim como estão na Globo, que se posicionou através da exclusão, pois uma das principais questões nacionais da época foi suprimida dos noticiosos. Gabas foi suprimido dos noticiários da Globo, assim como os bons feitos do governo Bolsonaro. Assim como Bolsonaro viajava desde 2017, lotando aeroportos pelo Brasil, as ruas, e era silenciado. Ao contrário, os demais informativos da Rádio Nacional durante o período em que se discutia a nacionalização do petróleo em 52, veicularam devido a essa campanha, em números absolutos, 750 mil linhas, ou seja, 8,2 milhões de palavras contra a média de 533.168 mil linhas, equivalente, blá, 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 dos anos 51, 53, 55, 54. No entanto, se as notícias sobre o setor petrolífero brasileiro eram filtrados no ESSO, alguns acontecimentos relacionados à nacionalização do petróleo em outros países eram liberados e veiculados sem problemas. Um desses casos foi o do Irã, onde o movimento liderado pelo primeiro-ministro Mohammad Mossadegh lutou até conseguir nacionalizar a exploração do petróleo do país. Entretanto, no segundo momento, período em que a notícia foi divulgada no ESSO, a posição do primeiro ficava cada vez mais difícil de ser sustentada. Enfim, aí esse estudo entra na questão da CPI. Tá ali, ó. A criação da CPI para investigar as atividades políticas da ESSO e da Shell. Será que a Globo vai aparecer aqui? Em 57, 3 anos após a morte de Vargas, a Câmara dos Deputados instalou uma CPI para investigar as atividades políticas dos grupos ESSO e Shell no Brasil. O período mais visado foi durante a campanha para nacionalizar a exploração do petróleo. No Brasil, a comissão realizou os trabalhos comprovando a ligação da McCann Erickson com a ESSO desde 1935. Será que a McCann Erickson ainda existe? Até os dias atuais? Sim, existe. E vai aparecer o Lula. Vai aparecer o Lula. Calma, calma. 1935, controlando o que você lê, o que você assiste, o que você se informa. O que eu sempre falo, frequência. Peguem os jornais brasileiros, abram as colunas de economia. Você não vê ninguém discutindo nada que vai melhorar a sua vida. Não tem nenhuma discussão sobre como avançar com a infraestrutura, como melhorar com a infraestrutura, alguma grande obra sendo produzida. Nada. Zero.
alguma coisa relacionada a aumento de salários, redução de carga horária, nada. Nada. Absolutamente nada. Hoje, em 2025, a própria revista Piauí dos Moreira Salles, até fiquei surpreso com essa matéria, deve ser um erro na Matrix. Eles provam por A mais B, que pelo menos 8 de cada 10 notícias dos maiores portais do país, né? Na verdade, 8 a cada 10 dos grandes sites que cobrem, principalmente questão do mercado financeiro, estão sob propriedade de bancos, casas de investimento, né? E grupos ligados ao mercado financeiro. O mercado financeiro é dono da imprensa. E os que não são donos, né? Não são de propriedade de mercado financeiro, o mercado financeiro patrocina. Mudou nada. Não mudou nada. Enfim, desde 1935 e a distribuição de verbas destinadas de forma praticamente exclusiva aos veículos que se posicionaram a favor da multinacional e contra a nacionalização da exploração do petróleo. A AS Standard do Brasil era a principal cliente da agência, despendendo 25 milhões ao ano para publicidade em jornais, revistas e estações de rádio. Na CPI, o presidente da Macan, Armando de Moraes Sarmento, admitiu que o Repórter ESSO no rádio e hoje na televisão são os veículos básicos para a propaganda da ESSO. A Macan Erickson, norte-americana com sede em Nova York, detinha 65% do capital da Macan brasileira. 65% era empresa americana. No Brasil, a agência administrava 340 milhões de cruzeiros anuais, distribuídos em campanhas publicitárias de empresas norte-americanas instaladas no país como GM, Anderson Clayton, Colinos, entre outras. Só tinha propaganda se você rezasse a cartilha da Macan Erickson. Em 56, esta quantia equivalia a 5% do total de publicidade no Brasil, próximo a 9 bilhões de cruzeiros, o que fazia da Macan a maior agência de publicidade do país. A conclusão da CPI dos grupos Esso e Shell, projeto de resolução número 190, iremos ver esse documento na íntegra, não na íntegra, só vou destacar alguns pedaços. Ocorreu em 21 de janeiro de 1959, com publicação nas páginas 793 a 799 do Diário do Congresso Nacional de 30 de janeiro do mesmo ano. Na época, companhias estrangeiras, Esso, Shell, Atlantic, Gulf e Texas, detinham 99% do mercado de distribuição de combustíveis. Eles tinham 99% da distribuição no Brasil. Vocês acham que eles iam querer um concorrente? Ainda mais um concorrente estatal? Temos que privatizar. É livre concorrência. É só ter concorrência, né, que resolve. Não significa que você também ter uma empresa estatal vai resolver muita coisa, mas você vê que no final do dia, o fato de ter mais de uma empresa não significa que você tem uma concorrência verdadeira. Você tem um cartel, que é o que acontecia no Brasil. Os jornais da grande imprensa ignoraram a comissão. No relatório final, os parlamentares defendem uma estrutura legal que coíba as interferências do poder econômico na área política e confirmam o poder dos trustes petrolíferos no Brasil. A comissão tratou também dos valores envolvidos em transações do gênero e da repercussão em outros países. Os deputados lembram, no 4º capítulo, que o artigo 160 da Constituição Federal vedava a propriedade de veículos da imprensa nacional a estrangeiros, mas observam que o propósito era parcialmente atendido, pois foi menosprezado o fator econômico, que por si só pode transformar, sob certos aspectos, a liberdade de imprensa em conceito vazio de significado. Os parlamentares se referiam justamente à distribuição de verbas por parte das agências aos veículos que melhor lhe aprovessem. Se você não tem dinheiro, você não consegue ficar em pé. E só tem dinheiro se você rezar cartilha. Deste modo, muitos veículos e jornalistas da época temiam a retirada de publicidade de uma grande companhia, pois ameaçava o emprego destes e a própria sobrevivência da empresa jornalística. Estabeleceu-se uma espécie de censura interna em que alguns assuntos eram esquecidos para não causar problemas. Os jornais que recebiam da ESSO via agência em 56 e estavam contra a política nacionalista de exploração do petróleo eram, no Rio, Correio da Manhã, Diário da Noite, o Globo. O Globo! A Globo, amiguinho! Tribuna da Imprensa, O Dia, Jornal do Brasil, Luta Democrática. Em São Paulo, tu achou que o golpista do Júlio de Mesquita Filho tá de fora?
Tá ali o Estadão, o veículo mais golpista da história desse país. A Gazeta Folha, né? Folha da Manhã da Tarde. Estão aí até hoje. Tá vendo aí o que é jornalismo de verdade? É receber dinheiro pra falar o que querem. Não o que você quer falar, o que precisa ser dito, mas o que querem. O que querem que você fale. Não mudou nada desses lixos que se fingem de jornalismo profissional. Mas calma, que temos que falar mais. Tá ali, ó. Como o documento falava, janeiro de 1959, das páginas 793 até a 794, ele falou? Ali tá 97, nem sei se acho que deve ter uma página depois. 99, tem página depois. Mas aquilo aí já é o suficiente pra gente. Aquela tabelinha ali. Projeto de resolução número 190 de 59. Aprova conclusões do inquérito parlamentar para investigar as atividades políticas dos grupos Shell e Esso no Brasil, né? Enfim, aqui é só um comentário que não foi eu que coloquei. Hoje a participação estrangeira na imprensa é permitida até o limite de 30% do capital por força da emenda constitucional número 36 de 28 de maio de 2002. É que eles estavam sugerindo, né? Pra você limitar o dinheiro e tudo mais, nisso, naquilo outro, papapá, pipipi. Enfim. De tudo isso daí, vamos olhar ali uma tabela com valores. É que mostrava, né? Ó a Globo. Ó a Globo. Ó o Globo. E um salto, ó. Um salto no dinheiro. Saindo de 3 para 4,3. E aí se comentava, né? Os dados desse quadro não se justificam evidentemente pelos critérios técnicos invocados pelo senhor Moraes Sarmento. Há uma inegável polarização causada por fatores políticos. Técnico, 100%. E dessa vez não foi 100% técnico. Dessa vez não foi 100%. Ele disse que foi técnico, 100%, mas não foi 100% técnico. Essa é a Globo. Essa é a Globo. Esse lixo. Essa é a Globo. Essa é a Globo. E aí chegamos aqui por causa do Banco Nacional, né? Mas vamos continuar. Na primeira parte dessa série de dossiês, que a gente está comentando sobre a CIA, sobre o Haslocher, como o próprio Haslocher atuava, como a CIA também atuava, né, para moldar, né, o imaginário das pessoas sobre o que é certo, sobre o que é errado. A gente acabou por abordar esse estudo aqui do Santo Mauro para falar não da USAID, mas da USIA, que é United States, né, Estados Unidos, a agência de inteligência. Não é a central de inteligência, que é a CIA, né? É a agência de inteligência. A USAID é agência de, não sei o que lá, de desenvolvimento, né? De incentivo ao desenvolvimento, um negócio desse. É a USIA. É de inteligência, ligada ao governo norte-americano. E o estudo lá do Santo Mauro, o que é que ele comentava? Em listagem secreta da USIA de 1958, indicavam-se os jornais e revistas mais importantes do Brasil com quem a agência poderia contar. Quem a USIA podia contar? A Globo. Primeiro lugar. E era de maior circulação até o momento. Para os Estados Unidos, anticomunista, conservador, influente. E também estavam nossos amigos golpistas aqui do Estadão e da Folha. Estão aí até hoje, né? Enchendo o saco. O trabalho do Santo Mauro ia além para falar o seguinte: o Departamento de Pesquisa da USIA e o mapeamento da opinião pública. Depois da criação da USIA em 53, se não me engano aqui já é o governo do Eisenhower, ou seja, já era a era Dulles, os departamentos relativos à informação e à política externa anteriormente existentes em diversas agências do governo fundiram-se na nova agência. Esse foi o caso do Departamento de Pesquisa, um dos mais fundamentais departamentos da USIA. Por quê? Porque era responsável por alimentar a agência e o presidente americano de informação atualizada sobre os principais temas de interesse relacionados à opinião pública internacional da mídia e das atividades dos postos locais. Então, para tentar colocar na mesa a sua política externa, a USIA tinha um departamento, né, de pesquisa. E como esse departamento de pesquisa obtinha informações? Bom, para a realização das pesquisas, eram contratados institutos de pesquisas locais. No Brasil, para o ano de 55, foram contratadas a McCann Erickson.
A McCann Erickson que produziu o primeiro telejornal da Globo, que enfiava dinheiro nos jornais para sabotar o Brasil, a soberania nacional, o país, traidores da pátria, é que alimentava a Uzia com informações. E também o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. E quando eu comentei isso em vídeo, eu não saquei o que era, e depois um inscrito me falou. I-B-O-P-E. Ibope. Que agora virou... Qual foi o instituto, né? IBESP. Acho que foi IBESP, um negócio desse. Que era o da Globo lá, nas eleições de 2022. A Globo acabou meio comprando, né? Ficou meio ali próximo da Globo. Outros estudos realizados sobre temas específicos no Brasil também começaram a ser realizados. Aí você vê, ó, para o estudo, o desenvolvimento da exploração do petróleo no Brasil só poderia ser feito pela exploração de empresas privadas americanas. Olha como as informações se conectam, né? Você vê que teve esse trabalho nem se debruça sobre a CPI. Você vê que o trabalho mais moderno fala da CPI, como a McCann Erickson teve trabalho, as notícias da época mostravam isso. A Uzia estava em campo, era do interesse do governo, porque o governo americano trata também suas empresas como o governo americano, né? O governo como um todo. Então só poderia explorar pelas empresas privadas americanas, que eram impedidas por um discurso nacionalista com fundo comunista, como era explorado por reportagens da época em jornais brasileiros como Estado de São Paulo, Diário de Notícias. No relatório da Uzia, eram usadas como referência as notícias publicadas nos jornais do Globo, o Jornal do Brasil, Diário Carioca, denunciando a suposta infiltração comunista no Centro Nacional de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional. Na segunda parte do dossiê, eu fiz questão de explicar na minha concepção. Se não foi para derrubar o comunismo, impedir o Brasil de ser comunista, foi para fazer o quê? Eu não acho que foi para o comunismo. Os comunistas chatos demais. Vocês não têm importância nenhuma no Brasil, na história do Brasil. Vocês são um zero à esquerda mesmo. Na minha concepção, e eu falo isso na segunda parte eu mostro com base nos country plans, que são lá os planos, né, que os Estados Unidos montava lá, e o de 57 falava sobre a América Latina, tiveram outros também, enfim. Eu não lembro especificamente qual ano. Mas olha lá no final da segunda parte. O governo americano deixava claro que ele tinha interesse, né, em promover essa agenda anticomunista e tudo mais, porque naquele momento eles pontuavam que um dos principais pontos a serem combatidos na América Latina era o crescente discurso nacionalista. Aí estamos em 2025. Quantas e quantas vezes você não viu o pessoal associar nacionalista a comunista? Todo nacionalista é comunista. Será que isso é uma verdade, gente? Ou será que você caiu na propaganda da CIA no final do dia? Será que você caiu na propaganda da Globo? Que quis que você acreditasse nisso? Fica aí de reflexão, né? Por que você tem uma visão que se importa com o seu país, né? É tão ruim? Por que Trump? Por que os Estados Unidos podem ser nacionalistas, né? Eles sempre foram, independente se é democrata ou republicano. Você vê aquele amor à bandeira, né? Os caras gostam disso, né? Bandeira na porta da casa, um negócio bonito, assim, belo. Lá eles podem ser. Aí canta um hino, Super Bowl, sempre um artista. Lá pode. Santo faz ser republicano ou democrata. No Brasil, não. Esse negócio de patriota não tá com nada. Você vê, inclusive, né? No Brasil se fala muito sobre patriota. Usa um termo nacional, um termo patriota. E patriota também é ruim. Patriota também é ruim. Curioso isso, né? Parece que estamos no mesmo, assim, só na repetição de propaganda. Uma propaganda anti-Brasil. Bom mesmo é entregar tudo de graça. Aí eu não falei que a gente ia chegar no governo Lula? 7 de março de 2025. Felipe Barros, deputado federal, denunciava: onde estão os defensores da tal democracia digital? O governo Lula contratou sem licitação e sem transparência a agência estrangeira W. McCann. E o Erickson? Não tem Erickson não. W. McCann. Mas e aí? A W. McCann é o quê? Calma. Tenha calma. Você vê, né, que isso aconteceu, a notícia lá, né? Palácio do Planalto não comenta a contratação de agência W. McCann para impulsionar conteúdo nas redes. 5 de março de 2025, né? 2 dias antes do Felipe Barros anunciar que oficiou a SECOM, a CGU, TCU, Ministério Público Federal, NPD,
exigindo esclarecimentos sobre a legalidade do contrato, pareceres jurídicos, critérios técnicos, risco de uso político da verba pública e possíveis violações da LGPD. Pois bem, aí na época, isso aqui a gente comentou em março, eu fui perguntar, né, pro novo pai dos burros, as IAs da vida. Eu perguntei pro ChatGPT, eu falei, ô, me diz uma coisa aí, GPT, a W Macan tem alguma relação com a Macan Erickson? Sim. O W é porque a Macan Erickson, né, se fundiu com a W Brasil, que era do Washington Oliveto. Então a Macan Erickson com a W Brasil virou W Macan. Desde 1935, trabalhando contra você, contra o Brasil, contra o povo. E sendo contratado agora sem licitação pelo governo Lula. Estamos ou não estamos presos num ciclo que segue se repetindo? Segue se repetindo. Goste ou não goste, apenas Jair Messias Bolsonaro, desde a redemocratização, rompeu com esse sistema podre que sabota o Brasil desde a fundação da República Velha. Aí depois eu continuava, né? A Macan Erickson virou apenas Macan. Aí sim, a Macan Erickson passou a chamar apenas Macan. Essa mudança do nome faz parte do movimento global, né? Vem pós 2010. Aí depois ele comenta lá como foi a empresa e sim, a W Macan contratada pelo governo Lula é a nossa gloriosa Macan Erickson. E aí a gente começa falando, né, que o Jornal Nacional, o Banco Nacional, Magalhães Pinto. Ah, ainda tem isso daqui, ainda tem isso daqui, ainda tem isso daqui. Acho que ficou, na verdade, esse aqui ficou fora de ordem. Mesmo com as denúncias publicadas de possíveis participações estrangeiras em publicações do Diários Associados, que já estava em crise financeira, da editora Abril, e do acordo Time Life com a Globo em 66, as atividades do Usis não foram denunciadas e continuaram normalmente. É, né? Pois é. Acho que a Globo cumpriu tão bem seu papel que ganhou apoio da Time Life, né? E aí, como o Texugo já tinha dito no áudio dele, Magalhães, lá atrás tínhamos o Magalhães Pinto, agora temos o André Esteves. Banqueiro André Esteves do BTG, o novo controlador do Banco Nacional. Anunciado na Globo, né? Notícia da Globo, pra ficar bacana, pra fechar esse ciclo. É mole. Vamos continuar. E agora tem que falar um pouco do Lula, né? Pra não perder a prática. No vídeo de ontem, e na maior parte desses dossiês históricos, nós comentamos, né, sobre como você vê essas coisas se repetindo, né? Essa união dos diferentes, que de diferente não tem nada, muitas vezes são familiares. Eu tava passando ontem no Twitter e o Henrique Soldani, ele compartilhou esse tweet dele mesmo de 20 de abril de 2024. E ele relembra, na verdade, uma postagem que ele fez no Facebook em 2022, em junho. Só apareceu empresário que cuida de empresas monopolistas que querem mais capitalismo de Estado, mais burocracia para que só eles consigam se manter em pé. Desde quando banqueiro é empresário? A notícia era: Lula contorna a desconfiança e era aplaudido por empresários. Aí o Henrique comentava, né? Nunca esqueça os empresários que ajudaram a eleger o Lula. Aí o Barbosa da Natura. E você vê uma turma aí ligada à Natura, como Guilherme Leal, né? E a ascendência que ele tem no Ministério da Marina Silva. Pessoas ligadas a ele. Frederico Trajano, Magalu, né? Luísa Trajano dispensa comentário a relação dela com Lula. Horácio Laffer Piva. Falamos ontem, né? Sobre a família Klabin Laffer Piva, quando falamos do Olavo Egídio Souza Aranha. Integrante do Conselho de Administração do Grupo Klabin. Eu acho que vai ter uma parte 8. E a parte 8 não vai ser apenas sobre a CIA. Tem um documento aí pra mostrar pra vocês, só uma coisa que já vai falar da Klabin. Pedro Moreira Salles. Ah, eu adoro o Moreira Salles. Presidente do Conselho de Administração do Itaú. Pedro Passos, cofundador da Natura. Então você vê que o Lula... Aí você tinha que se questionar, né? Gente, como é que o Lula... Como que o Lula é um comunista... né, de esquerda, e ao mesmo tempo é o garoto dos banqueiros? O Lula não é de esquerda. Bom, o documento que eu mostrei no vídeo de ontem, né, aquele documento inédito da UCEID, ele me foi enviado pelo neto do Gilbert Uber.
E o Neto Gilbert Uber tinha me enviado dias atrás também uma notícia da Globo, que a gente vai ver depois desse pequeno recorte. Esse recorte aqui acho que vai dar o tom do que eu quero falar sobre o Lula. O grande conciliador, ou talvez no grande encantador de gados. O homem que realmente destruiu a esquerda. A esquerda, que eu me refiro ao que era a esquerda 60 anos atrás. A esquerda de verdade. Sabe? Que falava aí de pobre. Sindicatos, que nem sindicato o Lula gosta mais, né? A não ser o sindicato do INSS. Porque no 1º de maio o Lula não apareceu. Você vê que a esquerda realmente virou um grupo de wokes que servem ou o Soros, ou a Faria Lima, ou qualquer outro banqueiro. Mas eles adoram um banqueiro. Bom, esse rapaz aqui é de esquerda, então vou deixar um cara de esquerda chateado com a turma da esquerda. Aí ele fala, né, o papel dos revolucionários na justificação da capitulação petista. Assumo como dado que a única alternativa viável é a que o PT tenta, ainda que fracassadamente implementar ali, porque, segundo essa narrativa, qualquer tentativa de além disso seria impossível. É a velha ideia de que se não for revolução, então só nos resta um reformismo rebaixado, ou pior, um pseudo-reformismo como o petismo. E aí, o problema é que esse tipo de avaliação, esse tipo de reflexão acaba aprisionando o pensamento crítico da esquerda. A gente fica refém ali de uma lógica binária, ou é revolução, que hoje nem está no horizonte, ou é aceitar esse acordo de baixa intensidade que o PT propõe, essa gestão tímida e tecnocrática do modelo. E esse é exatamente o discurso que o próprio PT usa para se blindar de crítica. Quando você aponta os problemas, a resposta vem rápida. Vocês querem o quê? Uma revolução? Essa chantagem emocional, ela alimenta a passividade, legitima o imobilismo e resigna uma parte expressiva da esquerda brasileira a continuar aceitando os limites do sistema sem sequer tentar alargar eles. O resultado... Vocês querem o quê? Vocês querem a revolução? Ah, o PT tá ruim. Cara, tá ruim porque vocês querem a revolução? Mas a revolução tem como fazer isso. Não é realmente tem como fazer revolução. Aí o pai tá tentando. Mas tá tentando. Então, assim, não reclama. Não cobra. Coloca a esquerda assim, ó, em banho-maria. Gente, olha só, não precisa gostar da esquerda pra lembrar que lá atrás a esquerda invadia tudo, quebrava tudo, não faz mais nada hoje. Mais nada. O pessoal agora só se revolta com... Ah, a Erika Hilton lá ganhou o visto, aí tá lá como masculino, tá? Aí o povo se revolta. Aí o cara lá, não sei, são umas bobagens. Aí é show da Lady Gaga. Aí, meu Deus, esses são uns absurdos. É o que se tornou a esquerda. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Não, mas é porque não dá pra ser revolucionário. Tá, mas não tem algo melhor que o PT, mas sem ser revolucionário? Não dá pra gente cobrar um pouquinho a mais? Será que realmente o PT tá no limite do que ele pode fazer? Ou o Lula que realmente tá mantendo aí, né, todo mundo anestesiado pra controlar a esquerda? Lembrem que Lula era o cara das greves. Era o cara que podia colocar fogo ou acalmar os grevistas. Que o Lula é o menino do Golbery, escolhido a dedo. Parece que o Lula segue fazendo o mesmo papel desde sempre. Mas vamos continuar aqui. Uma esquerda domesticada, incapaz de disputar de fato um projeto alternativo de país e condenado a operar sempre dentro do jogo que os outros definem. E isso, na minha opinião, é uma das consequências mais perversas desse tipo de análise. E isso é grave porque nos joga novamente naquela armadilha da resignação. Se não há revolução possível, se toda alternativa de reforma está fadada ao fracasso, então tudo o que resta é aceitar o pouco que o PT tem a oferecer. Só que, na minha opinião, o que o PT oferece hoje é muito pouco, é limitado. E o mais frustrante é que poderia ser muito mais mesmo dentro dos marcos da institucionalidade existente. Eu reconheço os limites da democracia liberal, não estou romantizando as instituições, não as considero neutras, mas o fato é que esses limites sequer foram tensionados de verdade pelo PT e nunca foram realmente colocados à prova nesse ciclo. E talvez este seja o maior problema. Ao recusar outras possibilidades de avanço político, mesmo dentro do jogo democrático, parte da esquerda brasileira, muitas vezes de forma involuntária, contribui para reforçar o discurso de que não há alternativas. Um discurso que, ao fim, só serve para justificar a paralisia. E curioso que no fim do vídeo tá o Senna, né? O Ayrton Senna. O vídeo vai se conectando assim em camadas que até eu me surpreendo. Eu nem tinha percebido isso. Pois bem, como eu tinha dito, né? O Neto aí do Uber me mandou essa notícia semanas atrás. Notícia da Globo. Ó. Lula não é de esquerda. É um conservador e grande conciliador. De jornalista
autor de livros sobre esse presidente, jornalista famoso, Neumann e Pinto. Requerimento de urgência está na pauta da sessão desta... Esse subtítulo não tem, é porque eu queria deixar mais bonitinho, porque a notícia antiga da Globo estava toda feia. Eu tenho que tirar esse subtítulo. Esse subtítulo não faz parte, mas a manchete é essa. A autora original realmente é a Silvia Amorim, e a data também tá certa. Só esquece aqui o coisa, porque eu tava pra botar... Pra ficar bonitinho, né? Pra ir pro Atlas, mas eu vou correr depois. Pois bem. Observador privilegiado da ascensão do Lula desde os tempos de líder sindical no ABC, o jornalista e escritor José Neumann e Pinto defende em seu livro lançado na semana passada, O Que Sei de Lula, a desmistificação do petista como um revolucionário e representante da esquerda brasileira, né? Ele não é um revolucionário. Você vê que o Fred Krepp ali tá reclamando que o PT nega a revolução e quer que a gente só aceite. Faz algum sentido. Conservador, gente, no sentido, não é de moral e costume. Conservador é para manter as coisas como elas estão, sabe? Não fique preso no vocabulário direitoso, direitista, da direita, sabe? Tente só entender o contexto que tá falando. Não fique preso a termos. Tente entender a coisa de forma mais ampla, sabe? Raciocínio, só isso. Não fique pegando o gatilho com essas bobagens. É tipo, o imperialismo americano. Irmão, os caras lá falam de imperialismo, 99% do tempo é o que a direita chama de globalismo. Tu vai ficar brigando? Tu vai ficar brigando por isso? Tu vai deixar de ouvir porque o cara usou a palavra imperialismo e isso te deu gatilho, te atiçou, sabe? Se controla aí. Enfim, ele considera Lula o maior político que o país já teve, mas diz que, na essência, ele é um conservadoraço. Enfim. Eu sempre me rebelei com a imagem que foi sendo feita ao longo do tempo e pensei, eu tenho o privilégio de conhecer bem o assunto, a origem, a saga dele, e o fato dele nunca ter sido revolucionário de esquerda. Escrevi esse livro ao sabor da memória, conta. Aí, tá aqui, né? A entrevista. O Globo. Qual a maior revelação que o livro traz? Neumann. Lula não é de esquerda. É um conservador e grande conciliador. Além de dizer que Lula nunca foi de esquerda, o senhor questiona o mito em que ele se transformou. O que te fez chegar a essa conclusão? Pois bem, isso não é opinião. Eu mostro isso com episódios. Entre 78 e 79, eu fui procurado pelo Cláudio Lembo, presidente da Arena na época. A gente falou da Arena, né? Falamos da Arena ontem. Porque ele tinha uma missão. Lá vai! Qual era a missão do cara da Arena? O Golbery queria fazer a volta dos exilados e queria apoio do Lula. É o não é o menino do Golbery? É ou não é o menininho do Golbery, rapaz? A reunião foi o sítio do sindicato e lá eu ouvi o Lula dizer, doutor Cláudio, fala pro general que eu não entro nessa porque eu quero que esses caras se danem, que se lasque. Os caras estão lá tomando vinho e vem pra cá mandar em nós. Rapaz, o Lula realmente não gosta de anistia não, viu? O Lula realmente não gosta de anistia não, porque quer fazer anistia, pô, dos exilados. Finalmente eu encontrei uma coerência na vida do Lula. Sempre foi contra a anistia, até na turma da esquerda, segundo o Neumann. O Lula falava que a igreja tinha 2.000 anos de dívidas com a classe trabalhadora e que não resolveria em 2 anos. Com os estudantes dizia que poderia fazer um pacto. Eles não encheriam o saco do sindicato e o sindicato não encheria o saco deles. Isso tudo eu vi, ninguém me contou. Ele é um conservadoraço, nunca foi revolucionário. Então você olha qual o contexto que está colocando, conservadoraço. Não é em relação a moral e costumes, mas a manutenção de um sistema. O Lula não era um revolucionário, ele não queria fazer uma revolução no sistema, ele queria manter o sistema do jeito que estava. Sabe? Fica preso a uma palavra, senão você não vai conseguir compreender, né, o momento histórico que está tentando ser reproduzido. E a história do Lula com o PT, hein? Eu costumo usar a seguinte imagem para ilustrar a história da esquerda na vida dele. Pense numa cebola. O núcleo da cebola é o homem. O resto é casca ideológica e política construída ao longo do tempo. O meu objetivo era descascar essa cebola e chegar ao homem, porque eu acho que o segredo do sucesso do Lula é a condição humana dele, a origem, o ambiente familiar, a carreira no sindicato e, sobretudo, 2 talentos que não têm nada a ver com a ideologia. O primeiro é o talento que ele tem de se comunicar. O segundo é que Lula é o maior de todos os conciliadores da história do Brasil. E qual é o termo de conciliação? Aqui não é assim, o filho brigou
com outro filho, né? Os pais estão chateados, ele botou, ela tem que conciliar os meninos para me ficar em paz. Não, não é sobre isso. Lula conseguiu um milagre. Quando eu conheci o Lula, se falava muito que a esquerda brasileira só se reunia na cadeia, porque eram todos inimigos. E o Lula foi o primeiro cara que uniu a esquerda, mesmo sem ser de esquerda. Nós também já fizemos um dossiê sobre a origem do PT. No dossiê de ontem falávamos sobre o Ruizão. O Ruizão deu pontapé. O Ruizão, partido da Casa Operária. Deixa eu ver se ainda tá aberto aqui no computador. Ah, tá aberto no computador. Tá aberto no computador. Eu tava em busca da notícia sobre o Collor, mas tá aberto aqui no computador. Ó, aqui, ó. Bota aqui maior. Tá até rápido eu sair da Biblioteca Nacional. Só porque é reclamar da velocidade dele, que ele sempre demora. Ah, pá, é o miserável do Lula, viu? Eu já ia reclamar, Lula. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Vai ficar maior. Aí, ó. 20 de maio de 1990. PT anuncia expulsão de grupo trotskista. Que grupo era? Os principais dirigentes do PT decidiram que será comunicado oficialmente em breve a expulsão do grupo Causa Operária dos quadros do partido. A Causa é um partido dentro do partido que ataca o PT e cria conflito com as nossas decisões internas. As decisões de capitulação, de conciliação com as elites burguesas deste país. O afastamento das tendências trotskistas, além da Causa Operária, ainda a Convergência Socialista e o Trabalho, foi ponto mais polêmico da reunião do Diretório Nacional. Os petistas se reuniram ontem a portas fechadas no Instituto Pio XI, na Lapa, zona oeste da capital. Participaram também o Lula, o vereador Suplicy, né, Eduardo Suplicy, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e o economista Luiz Mercadante. A história do PT... No final, né, do regime militar, você tinha que unir a esquerda. Né? Era um negócio controlado. O Golbery queria colocar todo mundo juntinho num lugar só. Então o Golbery, querendo ou não, os petistas podem negar, é o cara ali que fala, cara, ele molda na ideia o que é o PT. Aí você juntou uns 9 grupos diferentes, umas 9 alas diferentes, que inclusive a gente comentou ao longo do mês de abril de 2025, tô citando assim ano, porque eu não sei, vai que o cara assiste vídeo aqui daqui a 2 anos. Em abril de 2020, a gente citou várias notícias que saíram na imprensa mostrando como o PT estava numa briga interna para a sua sucessão, onde você tinha um candidato mais à esquerda cobrando que o PT caminhasse mais para a esquerda, como Washington Quaquá, e também o Rui Falcão, cada um de uma tendência diferente. Você tinha o Romênio Pereira, você tinha o Walter Pomar, ou seja, 4 tendências diferentes, e você ainda tinha o Edinho Silva, o candidato do Lula, que foi o único candidato que participou do dia do BTG, o BTG Macro, o evento da BTG, e que foi levado para a Globo para defender o Lupe no escândalo do INSS. Pré-candidato, não é nem candidato, nada. E é o cara, também, né, era chamado de irmão de alma do Carlos Gabas, você encontra na imprensa isso. E teve uns respiradores que eram para chegar lá, né? Na cidade do Edinho Silva e não chegou. No escândalo que a gente acabou até de citar. Então você realmente vê isso daí. O Lula, ele conseguiu unir os diferentes. Tanto que o pessoal hoje em dia... O pessoal é uma dissidência do PT. Que começa quando o Lula toma posse. Por quê? Também tem dossiê sobre isso. Eu acho que foi no mês de julho de 2023. Que eu tento falar assim, cara, como é que nasce aquela força do Lula com Soros e com Palocci? No ano 2000, os petistas criaram no Brasil o FSM, Fórum Social Mundial. A ideia desse fórum era bater de frente com o Fórum Econômico Mundial. Inclusive aconteceu no mesmo dia, no mesmo momento, era para bater de frente com o imperialismo. Lula se elegeu. Você pega as notícias da época, já estamos aqui, né? Vou até dar uma pausa. Peraí. Pois bem, foi em agosto de 2023, você pega lá o Atlas, FHC e Lula, os pais do entreguismo. Você sai descendo lá, tá comentando várias coisas, né, como o FHC lidava com as ONGs, organizações neogovernamentais, né, o avanço da direita ameaça velha turma da terceira via. Eita. Essa notícia é de hoje, né, deve ser? É de hoje, né? O avanço do bolsonarismo mingua
né? A União Progressista, a Nova Arena. Que notícias que envelhecem bem. Meu Deus do céu, como essas notícias envelhecem bem. Enfim, uns textos do Olavo de Carvalho, que abordou na época, pra mostrar, né, o que era. Enfim, aí chegamos aqui, ó. 27 de janeiro de 2003. Soros afirma agora que o governo do PT tem de dar certo. Falou isso depois de quê? Depois de apertar a mão do Lula e sentir esse bafo gostoso de quem bebe água mineral. Água mineral. Que o Lula só bebe final de semana e com amigos. Com o Soro não ia beber jamais, nem para ir pro Fórum Econômico Mundial. Ó o Palocci ali do lado, ó. Enfim, aí eu comentava, né, ali, ó, 26 de novembro de 2000, Fórum Social Mundial. A Luiz Mercadante lá comentando, fazer frente, né, aqui, ó. É nesse contexto que surge a ideia de, como contraponto ao Fórum Econômico Mundial, realizar anual simultaneamente a reunião que represente os interesses dos povos e processos de globalização, né, o Fórum Social Mundial. Enfim, aí o Lula toma posse. Seria a primeira vez que um presidente iria para esse fórum. Olha o peso que o fórum dos petistas teria para combater o imperialismo. Aí você vê, ó, governo defende de Lula a fórum em Davos. Olha, não dá para fazer revolução. Calma, esquerdeiros, aceitem. A gente acabou de chegar na presidência, tem que fazer política de boa vizinhança. Aguenta aí que a revolução vai vir. Dá mais um tempo aí pro PT. Não tá na hora. Aí começa a aparecer, né? Os pragmáticos do Planalto, a turma atualmente do Edinho Silva, do Haddad, que adora um banqueiro. E aí o pau começa a torar. 5 dias depois, militantes anti-globalização e MST pedem a Lula que ele não vá para Davos. Não vá, Lula! Viagem de Lula a Davos, eleição no Senado e reformas dividem o PT. O bicho já tava pegando. Aí o que aparece na divisão? A ala radical do partido... olha como é a imprensa, né? Se você está contra o Soros, o Klaus Schwab, você é da radical. Quem é a ala democrática do PT hoje é a ala do PTG, da Febraban. A ala radical do partido defende a presença de Lula apenas no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Ir a Davos seria a legitimação de um modelo que nós criticamos. Argumentou quem? Heloísa Helena. Heloísa Helena saiu no céu do PT. Por quê? Porque não aceitou a traição de Lula. Glauber Braga, em 2025, estava para ser cassado. Qual foi um dos temores, inclusive notícia da imprensa? Esse aqui tá fácil. Tá fácil porque tem um tema só disso aqui. Prints, 2025, abril, que é a data de abril, né? Que vai ser feito. Direita e esquerda, eleições. Tema, cassação, Glauber Braga. Aqui. Risco Heloísa Helena com ameaça, mandato de Glauber assusta aliados de Lula. Mesma peça. Vamos voltar pro Atlas. Enfim. Aí tava lá, ó. Petistas critiam a decisão de Lula de viajar a Davos. Acho que aqui é do Emi Sader. Tenho quase certeza que o Emi Sader aparece nessa matéria. Lula está mais próximo de Davos do que de Porto Alegre. Por fim, como vocês já viram até pela foto, né, Lula foi a Davos. Os anos se passaram e Lula demonstrou ser um vassalo do globalismo, um traidor da própria esquerda, pelo menos a esquerda que guardava dentro de si algum amor pela soberania nacional. Fazer essa constatação em 2023 é fácil. Difícil foi ter coragem de afirmar isso em 2003, conforme fez o Plínio Fraga na Folha, onde ele cravou com todas as letras: Lula está mais próximo de Davos, né, lá do Fórum Econômico Mundial, do que de Porto Alegre. Então, pelo menos aí a minha opinião do Lula traidor da esquerda tá desde 2023, escrito em papel. Esse tema aqui eu sei que eu escrevi, eu coloquei algumas, não sei se escrevi todo, mas esse comentário aqui eu tenho certeza que eu coloquei a minha pincelada. Tenho certeza absoluta. Mas vamos voltar pro Neumann. Lula ele realmente conseguiu unir a esquerda. O Golbery fica feliz para ajudar na redemocratização do país. E você vê que a esquerda se mata. Mas eles não conseguem atacar o Lula, mas entre eles é Gleisi atacando o Haddad, é Haddad tentando puxar o tapete do Rui Costa, é Rui Costa brigando com Padilha e não para. Qual dessas características, na sua opinião, é responsável por tornar o Lula o maior político do Brasil? Ele é o maior político brasileiro, eu não considero isso necessariamente um elogio, você sabe o que é o político brasileiro, é o cara que faz qualquer coisa para ficar no poder. Realmente, o Lula, nesse ponto, é o maior do país. A primeira vez que eu usei essa expressão, o José Serra, me chamou e disse que Getúlio era o maior político. Eu falei, Serra, Getúlio meteu uma bala no peito.
por causa de uma corrupçãozinha, por causa de uma segurança do pai dele. Lula administrou uma quadrilha chamada Mensalão e a oposição não tem um cara para enfrentá-lo na eleição. Nunca houve um conciliador como Lula. Realmente, na oposição, PSDB, Lula é a mesma coisa. Isso que ele fala de conciliação. Não é de fazer as pazes, de ser amigo das pessoas, mas conseguir botar toda a turma da farofa, da fruta, que comanda o Brasil, os donos do Brasil, todo mundo no mesmo barco. Tanto que você vê que tá rapando o Lula em 2022. Isso foi aprendido a Inato. Ele fala, cara, quando eu conheci Lula, ele não tinha noção desses talentos, né? Foi descobrindo no bar da Tia Rosa. O PT que Lula fundou é a soma dos sindicalistas autênticos, a Igreja Progressista e a Esquerda Armada. Realmente, é um mix. Todos esses setores tinham como plano usá-lo para chegar ao poder, mas foi ele quem acabou usando todos eles? O Lula que acabou usando essa galera? Eu defendo isso no livro. Primeiro, o Golbery pensou que ia dominar o Lula. A igreja tentou usá-lo, mas na primeira oportunidade, Lula jogou a esquerda para escanteio, escolheu como vice o Zé Alencar, que era do PL, representou de partido evangélico. Agora meteu Alckmin. Mudou nada. Esse é o Lula. Esse é o Lula. Uma fraude. Lula é uma fraude. A esquerda no Brasil é tão culpada quanto a ala podre do Brasil. A esquerda e o sistema, no final do dia, assim, a esquerda é serviçal do sistema. E tem tanta culpa. E o Disseu, hein? Aí, segundo o Neumann, Lula usou o Disseu, PT era esfacelado, Lula não tinha domínio sobre o PT, Disseu é quem tinha e deu domínio a Lula. Primeira chance que teve, despachou o Disseu. Eu sempre achei que o prédio de Lula é Lu Palocci. O senhor disse que Lula não mudou tanto nesses 40 anos, contrariando o que diz o próprio. Ele continuou o mesmo? Apesar dele dizer que é uma metamorfose ambulante, ele não mudou. Ele usa os mesmos métodos. No palanque, nos tempos de sindicalismo, a primeira coisa que eu aprendi foi o método dele. Ele botava dois companheiros para defender teses diferentes. Um a favor de manter a greve e outro contra. Ele olhava a reação do povo e decidia. Esse é o cara que colocou Disseu versus Palocci. Ele governa na cisânia. O cara que colocou a Gleisi contra o Haddad. O Rui Costa contra o Padilha. Ele tem a sabedoria ancestral de dividir para reinar. Um repórter da revista Playboy perguntou para ele, né, quem eram as maiores personalidades. Lê lá, né, o do Bigode e o Gandhi. Você acredita que o Lula vai voltar a disputar a presidência? Cada dia mais eu me convenço que esse é o plano dele. Há algo que você sabe sobre Lula e não está no livro? Tem coisas que não dá para contar. Tem coisas que eu não posso provar. E se escrevo, ou vou pra cadeia, ou eu tomo um tiro. Aí, já que falou do Disseu, tempos atrás, o Disseu falou o seguinte. Aliás, fala, ó, Lula montou um governo que não é de centro-esquerda. É um governo de centro-direita. Eu falo isso e todo mundo fica indignado dentro do PT. Mas essa é a exigência do momento histórico e político que vivemos. Muita gente na direita na época ficou puta da vida. Que maneira de direita? Porque, gente, assim, é o que eu digo. Se você ficar preso ao conceito que direita é o que você acha que é direita, você não vai entender o contexto maior da fala. Entenda na cabeça do Disseu, o que é que o Disseu fala? Que é necessário se unir à direita para derrotar a extrema direita. O que você acha que é direita? Na cabeça do Disseu, na cabeça do Disseu é extrema direita. O que você acha que é direita? Na sua cabeça, o que é centrão? O que é Kassab? O que é PSDB? É sem direita. Se você ficar preso ao termo, sem tentar compreender o que é que o interlocutor quer expressar ao utilizar esse termo, você vai ficar assim, ó, boiando. Aí esse portal de esquerda Nexo chamou pessoas famosas aí do meio intelectual para questionar isso, né? Analistas, políticos. Afinal, o governo Lula está mais à esquerda ou mais à direita? Aí eu fui pegar alguns comentários, né? Você vê, ó. Paulo Nicole Ramires, cientista político, professor de Sociologia da SPM. Parte pragmática converge para a direita. O que Disseu quis dizer que, observando o fato que Lula tem um pequeno número de congressistas no Congresso, ele se vê obrigado a fazer alianças para fora do escopo da esquerda. Não vai fazer revolução, tem que se contentar. Aí traz o MDB, PSD, né, o PP, até o PL, na questão da reforma tributária, como ele coloca ali. Outro detalhe importante que o governo, para aprovar a reforma tributária, teve que atender muitos interesses de bancadas como ruralistas e industriais. É claro que o governo Lula mantém a essência na esquerda, mas a parte pragmática, política, acaba convergindo para isso. Na hora de trabalhar, trabalha em favor do sistema. Lê direita como o sistema. O sistema. Eu vou trocar a partir de agora direito para o sistema, até o fim. Definição de governo está em aberto.
Embora o lulismo, enquanto fenômeno político, tenha se pautado desde sempre por uma conciliação de classe, conciliação, né, interesses, partidos, grupos políticos, talvez esse seja o escopo de aliança mais heterogêneo que Lula já produziu. É difícil fazer uma avaliação... Quem é esse cara que falou? Ivan Henrique de Matos Silva, professor de Ciência Política da Unifap. Qual é a linguagem? Essa Federal Amapá e vice-coordenador do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Manuel Legal. É difícil fazer uma avaliação geral do governo Lula pela dinâmica dessa composição de um grande arco de alianças a áreas mais à esquerda e áreas mais pró-sistema. Alguns ministérios mais vinculados ao sistema, como o da Fazenda, com o Haddad e o arcabouço fiscal, a regra econômica e fiscal caminhou para esse campo, né, o campo do sistema. Isso também é uma característica dos governos Lula. Se a gente pegar a questão agrária, por exemplo, tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que não fez quase nada, só teve o escândalo aí do Arrozgate, né? Era Lula 3. Já o da Agricultura, o grosso, tá com Fávaro, com as elites do agronegócio do Centro-Oeste. Né? Olha lá quem são as famílias, se fizeram ou não fizeram L. Vê se tem alguém da família Maggi. Essa definição mais ampla do governo Lula está em aberto, em disputa, inclusive interna e externamente. Ainda está no campo da centro-esquerda, mas em comparação com o governo Lula 1, caminhou em direção ao centro. Aceno ao sistema é para buscar governabilidade, diz Viviane Gonçalves, doutora em ciência política pela UNB. Desde a campanha eleitoral de 2022, já era sabido que a chapa Lula-Alckmin buscava uma frente ampla, a começar inclusive por sua própria Constituição. Depois nem vou ler o resto, né? Governo é sim de centro-direita, de sistema. É o governo sem sistema, diz Luciana Santana, doutora em ciência política pelo FAO. Assim como o primeiro e segundo mandato, é um governo que reúne forças da esquerda e do sistema. Apesar de Lula se localizar do ponto de vista ideológico na centro-esquerda, você vê, né? Como eles falam do Lula, centro-esquerda, eles nem chamam Lula de esquerda. É um governo que aglutina forças da esquerda até o sistema. Não há coesão desses polos. É um governo que gravitaciona no centro e é constrangido pelos polos. Desde 2002, Lula colocou como vice um ator do sistema, José Alencar. Dessa vez, ele precisou ampliar ainda mais as alianças após ganhar a eleição. De seu está correto quando pensamos pragmaticamente a composição. Se contarmos o peso eleitoral de partidos de esquerda que estão no governo, ele é muito menor do que o sistema. Do ponto de vista da denominação, a gente poderia dizer que o governo de centro-direita. E até das pautas. O que saiu e o que é prioritário? Reforma tributária? Arcabouço fiscal? São muitas pautas de interesse do sistema, né? O arroxo no BPC. Gente, tirando uma coisa ou outra ideológica, da agenda woke, que o Lula, obviamente, né, dos artistas, o que é o grosso aí da era Lula? É uma preocupação apenas com o sistema financeiro e com aumentar juro. É juro. Notícia de ontem. Banco Central se reúne nesta semana e o mercado prevê Selic a 14,75% a ano. Ganhar dinheiro sem fazer nada. Rentismo. Rentismo. Bancos. Nenhum setor lucrou tanto e esteve envolvido em tantas confusões no governo Lula como os bancos. Porque todas as operações financeiras dependem de bancos. Cabe aos bancos também notificar transações suspeitas, atuar contra fraudes. Aí eu trago mais uma vez o Fred Krepp, que estava falando no vídeo, compartilhando o Marcelo com ele tudo Ciro Gomes. Bom dia, isso é crime contra a economia popular, seus cidadãos e as contas públicas. O Brasil é uma nação assaltada diariamente por todo lado. O mercado não prevê nada, foi o próprio Banco Central que indicou o aumento. Agora, não deixa de ser curioso que o Banco Central de Lula praticando juros mais altos do que o do Campos Neto. E a esquerda quase toda em silêncio. Porque esta é a função do Lula. É trazer paz para o sistema frente à esquerda. O erro da matrix brasileira é o bolsonarismo. O bolsonarismo é o erro da matrix brasileira. Estava tudo certo, tudo funcionando até 2013. Aí surge o que você concebe por direita, que realmente tem um sentimento antissistema, que não é só antipetista.
E aí a coisa foi pro beleléu. Porque hoje, o que é que o sistema procura? O Lula da direita. O cara que pode assumir, quem sabe, até uma presidência e vai manter a direita na coleirinha. Porque não pode criticar, né? Porque, pô, a gente tem situação, a gente tem que proteger o nosso presidente da direita. E aí você tem, né? Os governadores democráticos, como eles mesmos, como a própria imprensa se refere a eles. Você vê como são as coisas? O sistema está em busca de um Lula de direita. Lula já cumpriu o papel dele junto à esquerda. A esquerda acabou, gente. Acabou porque não coloca 1000 pessoas na rua mais. Não coloca. Aquela massa que se mobilizava, que politizava e atrás de pautas, está toda na direita. Eles destruíram na esquerda, surgiu na direita. E agora? Vai fazer o quê? Perseguir Bolsonaro não está resolvendo? Perseguir Bolsonaro não está resolvendo? E a gente volta. Estamos diante de um escândalo que envolve o quê? No final do dia, na ponta da linha, os bancos. Será que esse escândalo vai acabar? Vai pra frente? Vai acabar ou vai andar? Investigações avançam sobre empréstimos consignados no INSS. E aí? Essa era Lula. A era da conciliação entre os desiguais, forças heterogêneas, será mesmo? Para ficar como um gostinho de quero mais, eu já sabia que não dá pra falar sobre a questão da CIA. Só uma coisinha pra vocês. Tá aí nas últimas horas, né? Na minha pesquisa. Não é que o Golbery era brabo. Tem mais de 3.100 documentos só relacionados ao IPES no Arquivo Nacional. Eu achei um código que me dá todos. Nossa, que prazer. Esse documento é o quê? É a ata de uma reunião. Eu vou até mostrar por aqui, ó. Reunião da comissão editora do IPES. Veja quem não pôde ir nessa reunião, mas estava em outras. Israel Klabin. Eu não falei que a gente ia voltar a falar da família Klabin? Israel Klabin, que nos anos 70 estava no evento do Clube de Roma com FHC, ou seja, anos depois. Junto também com o Celso Laffer. Rui Gomes de Almeida, Glicon Paiva, que está nas primeiras partes do nosso dossiê, falamos muito deles. Augusto Trajano Azevedo Antunes, peça central na trama do Dulles. Peça central na ICOME, Hannah Mine, Antônio Osório, Dário Magalhães, Zulfo Malman, enfim. E os que estavam na reunião: Cândido de Paula Machado, Gilbert Uber, né? José de Melo Flores, falamos muito sobre ele, que junto com Roberto Campos, Bulhões, Lucas Lopes, dentre outros, criaram o que tem hoje de sistema financeiro no Brasil, Banco Central, essas instituições. José Rubio Fonseca, Oswaldo Tavares Ferreira, Heitor Herrera, Gilberi, né? Couto e Silva, né? Na verdade é Golbery, tá escrito errado. Nessa reunião, nessa ata, deixa eu pegar uma ata aqui, só pra não ficar só de falatório. Essas atas estão abertas aqui no computador, só tenho que achar, peraí. Só pra ficar no gostinho de quero mais. Só pra ficar no gostinho de quero mais. Pera aí. Deixa eu ver se isso daqui tem. Porque a gente falou dele ontem. Cadê? Acho que esse é isso aqui, ou é nota? Aqui. A gente falou dele ontem, né? Quem tava lá, né? João Batista Leopoldo Figueiredo. Aí nessa reunião tava o Israel Klabin, né? Presente. Aí tem umas coisas curiosas. Comecei a ler essas notas na reunião. Curiosidades do Brasil. Ave Maria. E ainda tinha mais uma coisa pra falar do Lula com a Globo, né? Mas por hoje, dá pra ver, né? De onde vem as raízes de Lula e da Globo. Dá pra jogar em 1935. Vou botar, acho que as outras assim, ó. Dossiê O Conciliador. As raízes de Lula e da Globo remetem a 1935. Que tem, né? Lá desde quando a McCann chegou ao Brasil. Conheço um pouco da sua história, pra você ver como as coisas seguem se repetindo. E aí, pra encerrar, dando meio que... Como eu terminei o episódio 2, meio com um certo direcionamento, que é que eu, na minha humilde opinião, né? Eu ia ficar longo de novo, tá com a 19. Meu Deus, mas me perdoe. Olha só. O meu conhecimento, que eu ainda acho que não é
grande o suficiente em termos históricos. O que eu que eu vejo é que, goste-se ou não, o cara que conseguiu pela primeira vez meio que romper com essa podridão, com esse sistema, não que o sistema que veio foi um sistema bom, tô falando que ele conseguiu romper. Eu não tô falando assim, foi bom. Não tô falando que foi bom. Eu tô falando que ele conseguiu romper. Começa no Era Vargas. E o que o Era Vargas fez? O que o Vargas fez? Ele conseguiu fazer uma conciliação. Mas a conciliação do Vargas não é a conciliação do Lula, uma conciliação do sistema. O que o Vargas fez talvez seja uma concertação. O Vargas, ele conseguiu identificar setores da elite que dava ainda para ter algum tipo de diálogo e que estavam dispostos a destronar o sistema que temos até hoje. Então ele meio que fez uma concertação, uma composição de forças, né, com esse grupo, e falou, cara, vamos dar, né, virar o tapete pro nosso lado e vamos tocar o pau. Talvez, olhando agora 2025, talvez um caminho que a direita aí possa vir a seguir em determinado momento, a direita brasileira, assim, até em termos históricos, talvez ela nem perceba isso, vai ser uma espécie, né, dessa concertação, onde a direita vai conseguir, sei lá, alguns empresários, alguma parte da elite nacional, até quem falava sobre isso era o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falava que não tem como você fazer uma grande mudança sem o apoio, não tem uma revolução sem o apoio de uma parte da elite. Então talvez o ponto esteja aí. A direita, ela conseguir continuar, né, se manter no jogo, se aprofundar, conseguir trazer uma parte da elite nacional disposta a destronar a elite vigente. Talvez passará por aí o início da mudança desse país, porque um dia esse país há de mudar. Meu diagnóstico, se for fazer assim um paralelo com o nosso passado, porque isso já aconteceu em determinado momento. Então, eu acho que isso pode acontecer. Em determinado momento, uma parte da elite vê, cara, o caminho por aqui, você tem uma certa, talvez até nomes que não sejam nem tão palatáveis, até porque dentro da própria classe política, o Vargas chegou a manter algumas pessoas. Você tem, por exemplo, o próprio Ciro Nogueira. Eu não consigo olhar no cenário nos próximos anos e não ver o Ciro Nogueira, querendo ou não, rondando a direita. E por quê? Porque o partido do Ciro Nogueira tem 20 a 25% do Brasil. É número, não tem como você governar sem isso. Capaz do Ciro Nogueira tá em discussão para ocupar que você até uma vice. Porque é do interesse do Ciro Nogueira ocupar uma vice. Talvez a gente possa ver isso em 2026. O ponto vai ser, e aí? E aí? E no macro mesmo, qual o plano? O plano é virar a mesa e destronar essa galera? Jogar o Lula com a Globo no ralo, junto com a turma do Estadão e toda a la podre dos censurados, que eu nem vou falar o nome? Talvez passe por aí, né? Observar aí o que é que a história brasileira aguarda. E qual ciclo irá se iniciar? Será um novo ciclo ou uma repetição de algum ciclo do passado? Eu fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Com certeza teremos uma parte 8. Aí não sei mais se será amanhã. Acho que eu vou deixar. Quero falar da questão do INSS, dar uma aprofundada. Mas a gente vai falar. Tem que falar da questão da CIA, né? Vai falar em algum momento. E se vai meu trabalhinho, fazer um pouco mais. Passando no canal. Tem um Tony Valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro. Como você viu, né? Estamos registrando tudo isso. Vamos registrar mais. Kimpai.com.br. Quando acabar era Lula, vou juntar só os dossiês históricos, que são vários. Quem sabe a gente fazer um livro, só com os dossiês históricos. Juntar todos, porque tem notícia que vai sendo retroalimentado ao longo do tempo, né? E a gente contar toda essa história. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui!